Fala, time, tudo bem? Mais uma jornada, Paty, mais um desafio e hoje eu estou muito feliz de receber essa personalidade aqui no nosso Pode Ir. É isso aí, o Pode Ir é um podcast voltado à informação, onde a gente quer ir lançar a luz sobre alguns temas que geram muitas dúvidas no terceiro setor, na área contábil das empresas também, né, Felipe? Sim. Então é por isso que a gente está aqui, ó, para ajudar a planejar, organizar e destinar o seu imposto de renda e não só o imposto de renda. A lei tem o ICMS e o ISS. ICMS é a lei estadual e o ISS é a lei municipal, tanto o ISS quanto o IPTU. E eu estou aqui com o Narciso Doro. Narciso, que alegria! Tentamos trazer na primeira temporada, não conseguimos, mas somos resistentes, fortes e conseguimos ter a tua presença. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Olha, para mim é um prazer aqui estar com vocês. Eu tenho acompanhado aqui o podcast, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, principalmente aí o terceiro setor precisa muito disso. E eu tenho acompanhado vocês, eu quero parabenizá-los aí Obrigado. Pela excelente performance e para mim é uma honra, né, hoje estar aqui batendo um papo com vocês aí para a gente falar de um assunto que eu gosto muito, que é o terceiro setor, aí, que já estou há alguns anos trabalhando com o terceiro setor. Lógico, a gente atende outras empresas, mas o terceiro setor a gente tem um carinho especial, né? O coração bate mais forte. Com certeza, que são pessoas que estão se doando, fazendo um trabalho social importante e é isso, eu acho que vai ser muito bom a nossa conversa aqui hoje. E eu acho que aqui na região de Curitiba, pelo menos, quem é do terceiro setor conhece ou pelo menos já ouviu falar do seu Narciso, né? Verdade, bem figurinha carimbada aqui, né? Narciso, conta um pouquinho para nós aí a tua história. Pois olha, no escritório, fique à vontade. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Sou profissional de contabilidade, né? Sou formado em ciências contábeis, né? Bacharel em contabilidade e também tenho pós-graduação em empreendedorismo social. Olha que o terceiro setor me levou, né, a fazer essa pós-graduação muito interessante ali na FAI, né? Pessoal muito interessante na área do terceiro setor. Já estou aí há 27, 28 anos já militando aí na área do terceiro setor, com contabilidade do terceiro setor. Né? E, claro, você, com a contabilidade, você acaba se envolvendo com os projetos sociais, você acaba se envolvendo com as pessoas do bem, né? E você também acaba trabalhando também, né, com o terceiro setor. Eu sou muito ligado a uma entidade aqui de Curitiba, que é o Lar Escola, Dr. Leocádio José Correia, que é uma das, que eu considero uma das melhores creches conveniadas hoje da prefeitura em Curitiba, atende lá 200, 300 crianças. E é um modelo que a gente trabalhou com incentivos, né, com campanhas, e o imposto de renda ajudou muito a gente na construção do Lar Escola. E hoje a gente a gente construiu o Lar Escola justamente para ser uma creche. Né? As dificuldades hoje, as pessoas alugam um imóvel, daí vão adaptando aquele imóvel para fazer os seus projetos sociais. E a gente teve a felicidade de construir desde o início, né? A gente comprou um terreno e aí fizemos um projeto. E o projeto já nasceu, né, com a cara do terceiro setor, né? Justamente nasceu para atender as crianças. Tudo, então, é maravilhoso. Até eu deixo aqui o convite para vocês, uma oportunidade de nós visitarmos lá o Lar Escola para vocês verem a excelência que é o atendimento, enfim. É um trabalho assim já de muitas mãos já e de muito tempo, né? O Lar Escola já existe desde 1963, né? Eu nasci em 62, então já nasci quase junto com o Lar Escola. Mas a minha profissão é importante, né? Eu sempre fui da área contábil, fui presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba por muitos anos, fui vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, né? Participo no conselho até hoje como conselheiro e dentro das comissões, que é muito importante, as comissões que fazem um trabalho além, né, da contabilidade. Então, praticamente é isso a minha conduta.
Antes de eu me formar em contabilidade, tentei ser jogador de futebol. Olha aí. Joguei aí no Coritiba, joguei em São Bom Paulo. clube. Qual posição você jogou, Anderson? Eu joguei de centroavante. Centroavante, olha aí. Na verdade, foi por isso que tá tudo verde aqui. A gente mandou personalizar. Aproveitar e falar do Coritiba, que depois o outro entrevistado aqui, ele é atleticano. Depois a gente muda e fala a mesma coisa. Não, mentira. Que bacana, Narciso, que legal essa tua trajetória. Você falou agora sobre a questão aí de projetos, né, de planejamento de projetos. Uma das questões, e principalmente a proposta da FS4U, é ser essa assessoria das empresas em relação a conhecer os projetos e atrelar o seu imposto a causas que gerem pertencimento para as empresas. Mas no terceiro setor, a gente vê um caminho um pouquinho ao contrário. Então, o que acontece? Os proponentes, as OSCs, têm uma ideia, escrevem essa ideia, aprovam essa ideia, aprovam o projeto e aí vão buscar recursos. E, na verdade, isso é o contrário. Né? Então, conta um pouquinho para nós esse processo, tanto da parte fiscal, de contabilidade, depois eu vou entrar também nessa questão da captação invertida, que para nós faz muito mais sentido e é muito mais assertivo para o terceiro setor. Fique à vontade. Na verdade, eu estava comentando com você comentou sobre a prestação de contas, né? Depois do marco regulatório, a gente teve uma mudança grande dentro do terceiro setor em relação a isso, né? E, claro, a contabilidade ela vai se amoldando de acordo com o que está acontecendo dentro do terceiro setor, né? Hoje, nós temos uma legislação específica dentro do Conselho Regional de Contabilidade que é exclusivamente para entidades sem finalidade lucrativa. É a forma de contabilizar, porque o terceiro setor ele tem algumas diferenças do segundo setor, né? Que é o setor empresarial, claro, né? De comércio, indústria e serviços, né? Então, a contabilidade do terceiro setor, ela se diferencia um pouco porque ela tem que mostrar, demonstrar para a sociedade, né? Com uma forma de prestação de conta, de clareza, para que as pessoas acessem essa contabilidade e possam identificar aquela entidade que está fazendo um projeto. Então, tudo isso dentro da contabilidade, a gente hoje tem uma legislação específica e tudo isso é segregado, né? Todas as atividades são separadas, são muito claras dentro da contabilidade. Então, a contabilidade hoje ajuda muito o terceiro setor. E principalmente essa legislação que trouxe aí a ITG 2002, que só trata disso, dessas entidades, e sempre está mudando, sempre está aperfeiçoando, e essas comissões que existem hoje dentro dos Conselhos Regionais de Contabilidade do terceiro setor têm contribuído muito para esse novo momento aí da contabilidade junto com o terceiro setor. Que bacana. A gente tem reparado, Narciso, aqui na nossa jornada, né, Paty? Muitas empresas, muitas informações, e a questão principal é, puxa, Felipe, tem muito dinheiro na mesa, o que falta são projetos bons. Com certeza. Né? Sim, eu falava para você que agora há pouco, né, o último FIA nosso em Curitiba, né, a sociedade... O que é o FIA aí? Tem gente que nem sabe. É o Fundo da Infância e Adolescência. Muito bem. Fundo da Infância e Adolescência, das crianças, são vários projetos sociais que envolvem crianças, desde educação infantil, desde projetos esportivos, enfim. São vários projetos envolvendo o jovem, o adolescente. E em Curitiba gerou um potencial de 300 milhões agora, 310 milhões, alguma coisa assim. Que é o Contiba, né? Que é o Contiba, através do Contiba. Que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Isso. E no Paraná nós temos o SEDECA, que é o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. 1% as empresas podem destinar do imposto devido. Se você tem uma atuação mais estadual, quer potencializar as suas ações, vai para o SEDECA. Se é mais municipal, tem o Contiba. E no teu município, São Paulo, outros municípios aí, tem as suas legislações também, né? Aliás, são dois conselhos que fazem um trabalho assim fantástico, brilhante. Né? E que realmente tem muito recurso, né? Os recursos estão ali, mas depende de um bom projeto, né? E a gente que está na ponta junto com as entidades do terceiro setor, a gente sabe, são pessoas que abnegadas pelo bem, pelo amor, pela evolução, pelo crescimento, e muitas vezes elas não têm como
fazer um projeto, preparar um projeto, depois prestar conta desse projeto. Então, precisa hoje de especializações, né? A gente já está vendo no mercado as pessoas na área jurídica, contábil, se especializando na área de prestação de contas, né? Legal. Porque é o coração, né, de uma entidade, né? Você pega um recurso público, o recurso público ele tem que ser prestado conta, ele tem que jogar para a sociedade o que foi feito com esse recurso público, Perfeito. como é que a sociedade recebeu esse projeto, como é que você recebeu a aplicação dessa política pública. Então, tudo isso é um conjunto, né, de fatores que eu falo importante dentro de uma entidade que tem o contador, tem um papel fundamental, o gestor tem outro papel fundamental e quem vai prestar conta. Claro. Então, são 3 fases dentro da entidade importantíssimas, né? Então, e precisa cada vez mais valorizar isso. Muito bom. O que eu noto, assim, conversando com organizações sociais, observando, é que as organizações maiores, elas até têm, né, essa noção da importância do registro contábil, da prestação de contas, mas as organizações pequenas, e aí acabam sendo aquelas que muitas vezes são as que mais precisam do recurso, elas não tentam nem captar via lei de incentivo, porque elas acham que é complicado demais, tem medo da prestação de contas que vem depois também, né? Então, às vezes, são aquelas instituições que sobrevivem apenas com voluntariados, apenas com doações, e tem muito mais dificuldade de se manter, né? Ter uma permanência maior aí, porque tá o tempo todo tendo que pedir ajuda, né, Felipe? O Felipe já me proibiu aqui de ficar falando de só ajudar, certo? É que a ajuda, Narciso, ela é momentânea. Sim. A gente precisa ter uma perenidade, a gente precisa ter uma continuidade dos acessos. Então, a proposta de ter esse relacionamento, essa conversão, tanto da empresa apoiando projetos, e principalmente lá, clientes, né, que fazem a sua tributação trimestral, elas querem pegar um projeto de ponta a ponta. Né? Então, isso gera pertencimento dentro da empresa. E a gente ouviu bastante aqui nessa temporada essa frase. A gente não quer ser mais patrocinador, investidor. A gente quer pertencer dentro do projeto. A gente quer ser participante. Olha que bacana isso. Sim. E você sabe, pegando o que a Paty falou, Paty, né? O marco regulatório trouxe uma coisa interessante, que é a prestação de contas simplificada. Olha. Que é justamente a prestação de conta para esse tipo de entidade, que são as entidades que ainda estão... Então, tem uma prestação de contas diferente para ela, né? São recursos inferiores a 600 mil. Então, a prestação de contas simplificada é mais tranquila de fazer, né? Mas, claro, é melhor que se faça com uma pessoa que já está com expertise para fazer o projeto, tudo. Mas fica melhor para essas entidades. E realmente eu vejo isso, essas entidades, às vezes ela tem um potencial, né? Mas é uma entidade ainda que está engateando e realmente precisa. E eu sempre falo, o pessoal que sempre nos procura, é onde a gente está conversando, procure contratar um contador. Procure começar, se você está começando agora é importante você já começar a fazer contabilidade. Se você captou 8 mil, 10 mil reais de doação, pegue esses 10 mil, contabilize, preste conta o que você fez. Porque quando você presta conta, você traz confiança para quem vai depois aportar um recurso, enfim. Perfeito. As pessoas que vão doar, elas querem saber. E de preferência um contador que conheça um pouco mais do terceiro setor sim, também, claro, né? Sim, é importante. A gente está sempre divulgando, né? Até o Felipe me falou, mas os contadores, será que eles ajudam a captar no terceiro setor? Né? Isso para nós é uma coisa difícil, porque quem está no terceiro setor, quem vive o terceiro setor, e quem faz contabilidade do terceiro setor, ele acaba sabendo como que é difícil, né? Buscar um recurso, enfim. E quando vai fazer imposto de renda da pessoa física, às vezes a pessoa tem um recurso ali que é simples, 2 cliques ali, vai destinar, né? Então, a gente, junto com a comissão do Conselho Regional de Contabilidade, nós temos tentado sensibilizar cada vez mais os contadores. Mas, Felipe, um podcast como esse, com o trabalho que vocês estão fazendo, vai com certeza soar diferente para o contador. Porque o contador tem na mão ali o cliente, ele sabe quem tem potencial para destinar uma parte, enfim. Então, o contador pode ajudar muito o terceiro setor. Ele tem o poder de transformação, né, Narciso? Tem o poder de transformação, exatamente. Ele tem esse poder, verdade. Exatamente.
E você está falando da questão da pessoa física, a gente também teve aqui na temporada várias empresas querendo trazer esse processo para dentro da empresa. Ou seja, a empresa faz a destinação do imposto do IRPJ, mas ela também quer potencializar o IRPF das pessoas físicas, que eu digo que todo CNPJ é formado por RGs e CPFs. Sim, certeza. Todo CNPJ é RG e CPF, são cidadão, né? Então, o que a gente precisa fazer? Educar essa pessoa física, que pode fazer a declaração pelo formulário completo. Sim. Né? Destinando até 6% do imposto devido. Perfeito? Isso, exatamente. Então, a gente precisa, talvez, e aí já fica um convite para pensarmos juntos como criar essa campanha de informação e de conscientização das pessoas físicas também poderem fazer a diferença no país, né? Sim. Talvez o que a gente percebe, e às vezes as pessoas... eu acho que é muito burocrático. Por exemplo, aqui em Curitiba, vou dar um exemplo aqui, você tem que acessar lá o banco de projetos que estão lá aprovados. Eu acho bacana aquilo. Até eu falo, pessoal, olha, entre lá, às vezes você vai ter um projeto social no seu bairro, perto da sua casa, enfim, e você não conhece. Sim. E lá você conhece os projetos sociais, o que eles fazem, o que eles estão resolvendo, qual é a política que eles estão contribuindo para melhorar na sociedade. Enfim, os projetos estão lá, todo mundo. Então, eles acham difícil você entrar lá, clicar, baixar um boleto, pagar no banco, depois guardar aquilo ali, depois pedir uma certidão para chegar no final do ano de março lá, lançar no imposto de renda. Essa ação, ela foi muito importante dos 3% direto na declaração. Sim. Isso foi fundamental, sem dúvida, porque ajudou muito. A gente sempre, quando eu falo com deputados, enfim, a gente sempre toca no terceiro setor, né? Por que não 6% lá direto na declaração de imposto de renda, que hoje é 3%? Né? Por que essa diferença, né? Vai facilitar a vida de todo mundo lá, né? E eu percebo que é mais fácil, né, as pessoas destinarem no momento da declaração. Porque ali... Elas estão mais ali envolvidas, né? Exatamente, estão mais envolvidas com o imposto, enfim. E aí eu sempre falo, olha, vai ser dedutível do seu imposto de renda. Você vai destinar, né? Isso aí você não vai tirar, não é uma doação, né? A gente quer sempre desmistificar, né? Por favor, eu falo em todo podcast. Porque doação é diferente de destinação e redirecionamento. Então, a gente está redirecionando esse imposto, né, Narciso? Não estamos doando. Doando, eu abri aqui R$50, te dou e fica tudo certo. Isso, exatamente. Agora é uma destinação. Né? Exatamente. Então, as pessoas entendem isso. Quando se conversa a primeira vez, elas entendem que realmente é doação, que, eu vou ter que pôr a mão... Não é. Você apenas vai comunicar à Receita Federal dizendo, olha, esse imposto de renda que eu vou pagar, eu quero que parte deles fique em Curitiba, no projeto social lá da Caximba, sei lá onde. É só uma comunicação que você vai fazer para a Receita Federal. E as pessoas querem, né, gente? Olha quanta gente guarda em casa ali a tampinha para levar no projeto social, recolhe óleo usado, elas querem ajudar, elas querem fazer parte. Mas às vezes parece complicado demais, né? Eu que sou de humanas, admito que lá em casa quem faz a declaração é meu marido, que é administrador. E aí, assim, pra mim eu falo, tá aí, né? Vamos fazer, vamos destinar. Mas fica na mão dele. Então, eu acho que realmente as pessoas, elas acham que é complicado. Assim como as empresas ainda acham que é muito complicado. Sim, né? sim. Vários projetos, né, que rodou, em vez de... Porque só o lucro real, por que não pode ser o lucro presumido? Também para fazer uma destinação, enfim... a gente sabe que o percentual de lucro real é bem inferior, né, das empresas no Brasil. Né? Lucro presumido é bem maior que lucro real e as empresas simples maior ainda, né? 85, 90%. A gente sabe por quê, né? 90%. O governo quer ficar com esse percentual, deu menorzinho para a gente, como na pessoa física, né? Quem faz pelo formulário completo é muito menor do que pelo simplificado. Sim. Se todo mundo fizesse do simplificado, o governo não tinha receita. Sim. Né? Então, a gente, infelizmente, quando da tua proposta. Eu acho quando a gente fala, delicado isso, né? Quando a gente fala, Filipe, isso que você falou e bem colocado, o que o Poder Constituído fala? Poxa, mas, dá o exemplo do Curitiba, mas vocês tinham lá 300 milhões? Vocês só pegaram 12, ainda vocês querem mais. Entendeu? Então, realmente, esse trabalho de conscientização, que começa por aqui, né? Isso, claro. Começa no Conselho Regional de Contabilidade, começa nas entidades, isso é fundamental. A gente faz todo ano
né? O Doa Curitiba, lá na praça, na Boca Maldita. Todo ano a gente está lá, a gente chama todas as entidades que têm projetos sociais para que a imprensa vá lá. Nosso objetivo não é ir lá captar. O objetivo é chamar a imprensa para que a imprensa mostre que Curitiba tem projetos sociais maravilhosos e que cada cidadão pode fazer a sua parte, né? Contribuindo aí com parte do imposto de renda. E eu vou dar uma dica, né? A gente também sempre conversa muito com o terceiro setor. Nessa questão da pessoa física, a gente tem um público fantástico, que é o servidor público. Todo servidor público, ele faz o imposto de renda pelo formulário completo, porque ele é descontado direto da fonte. Sim. Ele é o melhor cliente. Sim. Né? E eu vejo que as instituições não criam campanhas para conversar com TRT, TRE, sei lá, TJ e assim por diante. E olha quantos servidores nós temos e que eles têm um recurso interessante para fazer a destinação. A gente fez, através do Conselho de Contabilidade, nós fizemos um projeto bacana, em parceria com o Tribunal de Justiça, que é a educação financeira, para aquelas entidades que acolhem os meninos, né? E depois, quando tem 17, 18 anos, eles têm que sair. E daí eles saem e não sabem para onde vão. Então, a gente faz esse trabalho de educação financeira. E uma vez eu falei para a desembargadora, que é a presidente hoje, e eu falei para ela, olha, a gente queria fazer uma palestra aqui para os desembargadores, mas imagine se todos os desembargadores e Ministério Público, enfim, o maior PIB, né? Fizessem uma doação, né? Nossa, nós ia ter uma arrecadação muito boa. Muito PIB boa. de pessoa física nós ia dar uma, interessante, né? Nós ia dar uma melhorada. Ia dar uma melhorada na nossa captação aqui de imposto de renda, com certeza. Que legal. E aproveitando ali que você estava falando sobre o terceiro setor, né, a gente também percebe, Narciso, que muitas empresas hoje estão procurando o portal de transparência do terceiro setor. Quer falar uma coisa sobre isso? Inclusive, uma instituição acabou de me mandar um estatuto e eu falei, olha, coloque no estatuto que vocês vão ter no site um portal de transparência. Isso gera uma diferença absurda. Veja, e no marco regulatório, o que ele quer? Ele quer transparência. É isso. Né? Ele quer, a primeira coisa, a transparência, né? E o acesso da sociedade, né? Eu achei interessante uma inovação que eles trouxeram, a manifestação de interesse social de uma entidade que tem um projeto que não existe, ou que tem uma política pública que não existe, ou tem uma dor que ela acha que ela pode curar aquela dor. E, então, essa OSC, ela pode provocar a administração pública apresentando um projeto e a administração pública, lógico, vai avaliar, né, se é possível ou não. Então, eu acho isso bem bacana, porque melhora muito isso. E o que o marco regulatório quer? Ele quer que as entidades tenham um site e divulguem no seu site, principalmente as demonstrações contábeis. Perfeito. Né? Divulgue qual é a dor dela, que ela está curando, o que ela está trazendo para a sociedade, é um projeto social com crianças. Coloque os relatórios de atividade. Né? Eu sempre falo para as entidades, olha, se você não vai pegar recurso público, mas faça o relatório de atividade. É fundamental. Né? Você termina o ano, até para você saber o que a entidade, né, como você fala, se faz sentido a entidade. Né? Faz sentido a entidade? Então, vamos ver o relatório de atividade. O que nós fizemos em janeiro, fevereiro, março? O relatório de atividade é fundamental para as entidades do terceiro setor. E aí vem o plano de trabalho em cima disso, né? Porque você vê o edital, né? Você tem que cumprir o que está no edital e você vai cumprir como? Fazendo um plano de trabalho espetacular. E se você tem, se você já tem um histórico, né, de relatório circunstanciado das suas atividades, fica fácil depois para você apresentar dentro do plano de trabalho. Então, eu acho que é fundamental isso, né? Acho que a transparência hoje a pessoa ter uma entidade, tem que ter no site e realmente trabalhar isso. Retomando um pouquinho só, retomando um pouquinho só essa questão no relatório. O que a senhora acha que tem que ter nesse relatório para dizer que ele é bom? Para dizer que ele tem pelo menos o mínimo necessário, né? Porque às vezes a gente fala disso, tem que fazer um relatório de prestação de contas para a empresa que destinou ou para um apoiador, mas às vezes a organização não sabe nem por onde começar, né? O relatório de atividade da empresa, ela tem que envolver as pessoas que estão diretamente ligadas às atividades da entidade. Então, se é assistência social, você tem que ter o apoio de uma profissional, uma assistente social, para que ajude a desenvolver esse relatório. Não é um relatório que o presidente lá da entidade vai sentar lá e vai fazer,
Em janeiro fizemos... Não é isso. Né? Tem que envolver profissionais para que esse relatório, inclusive, ele possa verificar não só o que você está oferecendo para a sociedade, mas também dentro de uma legislação, está obedecendo a legislação, está sendo transparente. Então, o relatório de atividade, muitas vezes, ele é a identidade da OSC, né? Entendeu? Então, por isso que tem que envolver outros profissionais. Não dá para ficar só com o presidente ou com o financeiro, lá, enfim, não dá. Não dá para ser mais voluntariado, né? Tem que ser qualificado, né, Narciso? Exatamente. Hoje as instituições vão ter que estar qualificadas para obter esses recursos, né? Seja ele emenda parlamentar, projetos via lei de incentivo, doações, patrocínios. Todo mundo hoje quer ter uma contrapartida e quer saber onde o dinheiro foi aplicado, né? Uma coisa da reforma tributária que eu achei legal pra caramba foi, né, a aprovação do ITCMD, né? Sim. De não ter mais incidência na doação para o terceiro setor. Porque era um absurdo, né? O terceiro setor, eu tive vários casos. O terceiro setor recebeu uma doação de um senhor que, né, deixou lá no seu inventário de vida e tal. Não, eu quero uma parte desse meu dinheiro que fique com esse projeto social. Aí ela, para tomar conta, você tem que pagar o imposto. Tem que pagar o imposto. 4%. Então eu fiquei tão contente quando eu ouvi lá que a reforma tributária está eliminando essa cobrança do terceiro setor. Foi fantástico. Legal. Fantástico. E tem um outro conceito, nos Estados Unidos é muito forte, que é o legado. Então, são aquelas pessoas que têm casa, escritórios, acabam falecendo e não tem para quem destinar, para quem doar, e repassam isso para o terceiro setor. E eu estou vendo um movimento no Brasil forte nisso. Você está vendo também, Narciso, Sim. alguma coisa nesse sentido do legado? Sim, sim. Quer falar um pouquinho? Fique à vontade. Sim, que na verdade, veja, vamos pegar uma pessoa bem financeiramente, que não tenha dependentes, né, que vai, né, todos nós um dia vamos passar para outro plano, né? Sim, claro. Eu como espírita sei que a gente vai continuar vivo lá em cima fazendo outros trabalhos, né? Perfeito. Então, precisa ter alguma coisa que faça isso, que preveja que ele pode, que esse legado dele fique para uma entidade do terceiro setor. Enfim, eu não sei como poderia fazer isso, como é que a legislação vai fazer com isso. A gente teve agora a mudança no estatuto, né? Que se a entidade fechar, enfim, encerrar as atividades, todo o seu patrimônio, enfim, vai ser destinado para uma outra entidade certificada ou para a administração pública, né? Então, eu não sei, mas eu acho que precisa melhorar um pouco, assim, porque o terceiro setor ele tem tantas nuances, assim, Sim. e tantos itens que, às vezes, a legislação ela não previu aquilo, né? E precisa realmente mudar muita coisa. Uma aula, Paty. Uma aula. Eu tô aprendendo muito aqui, Nossa. né? Porque eu sou assim, novata aqui. Quem me conhece fala, Filipe, como você tá mudo. Porque a gente tá encantado aqui de ouvir o Narciso. E é legal aí quando a gente escuta, Paty, também mostrar para os empresários que estão nos ouvindo, o pessoal aí da área fiscal, sobre as destinações, né? E que a gente sempre bate na tecla, Narciso, que os impostos não são concorrentes. Eles somam. E tem lá os percentuais, né? Da cultura, do esporte, do FIA, do idoso, do PRONON e do PRONAS. Mas a gente também tem os ICMS, né? Tanto o Profício, o Pro Esporte no Paraná. Inclusive, a gente vai ter um episódio só falando disso, desmistificar esses impostos, que também as empresas que tributam pelo lucro presumido no Paraná, pagadora de ICMS, também pode obter esse programa aí de incentivo no Estado. Sim, toda empresa que tem o ICMS pelo regime normal, Sim. ela pode ser contribuinte, né, do projeto do ProEsport, e que o ProEsport esse ano foi bem incentivado, né? Se não me engano, 50 milhões. Foi bem legal. 50 milhões, e eu acho bacana isso, porque a Copel se envolve, tem outras, e muitas vezes você aprova um projeto no ProEsport, e daí você está pensando que você tem que correr para captar, e muitas vezes já está captado, porque tem muitos já patrocinadores que são do esporte e investem, então os projetos ficam bem bacanas. Vou fazer propaganda dos nossos clientes, que eles não sabiam, e a FS4U levou essa informação para eles. Então a gente tem aí agora Liga Telecom, Magios Metalúrgica, Grupo Aldo Posto de Combustíveis, Me Ajudar, TIM, a Claro, meu Deus, Bergerson, parceiro, alguém pode me ajudar mais?
Não, agora eu que quero testar a sua memória, Felipe. Penac, uma empresa lá de Arapongas, olha que legal. Essa aí eu acho fantástico o case deles. Eles não conheciam o programa, gerou uma dúvida, a gente explicou o que é, porque assim, o programa é muito bom. Ele é muito fácil, muito legal, então assim, a empresa pode apoiar projetos no estado e ter a sua contrapartida, exposição de marca no estado todo ou no município de interesse. E ele ficou com muita dúvida, o seu Pedro. Desculpa, seu Paulo. Perdão, Paulo. O Paulo Penac. Ficou com muita dúvida quando a gente já falou. Ele falou assim, Felipe, eu tô achando muito bom isso aí, eu vou ligar na secretaria para tirar a dúvida. Eu falei, por favor. Inclusive, a própria secretaria fez uma cartilha para fomentar. E ele ligou, enfim, fez o contato com o Pedro, da Secretaria da Cultura, explicou todo o processo. Graças a Deus foi o mesmo que a agência repassou. Ele adorou. E hoje ele paga ICMS em São Paulo e ele é contribuinte. E a FS4U também auxilia essa empresa no ICMS do estado de São Paulo. Olha que bacana isso. Veja, aqui no Paraná, a gente tem, em Curitiba principalmente, as duas leis de esporte, eu acho que são duas leis boas, né? A lei Pro Esporte, que é muito bom, a lei de incentivo do esporte do município de Curitiba também é muito boa, né? Muito bem feita. Eu acho, a única coisa da lei estadual, eu até diria, vou mandar um recado para o secretário. Por favor, secretário conversamos muito sobre isso. O secretário de esportes, o Hélio Verbinski, que é muito meu amigo, um abraço para você, mas eu queria sugerir para que bata firme, tente fazer um projeto, ou fazer uma plataforma exclusiva para o Pro Esporte, porque é muito ruim, né, você ficar usando plataformas lá da cultura. Que é o Profice. O Hélio Verbinski fez um trabalho fantástico no esporte aqui no Paraná. O esporte do Paraná hoje tem muitas atividades fantásticas, né? Então ele criou Jogos da Aventura e Natureza. Sim. Porque esse Jogo da Aventura e Natureza é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Então, parabéns a todos os nossos amigos lá da Secretaria de Esportes. Mas essa questão da plataforma, eu vou bater junto contigo, tá, Narciso? Sim. É uma dor e é um pedido dos incentivadores. Sim. As próprias empresas ficam perdidas com a nomenclatura. Sim, Então, estou apoiando o projeto do esporte, tem produtor cultural. O que é isso? E aí a gente vai ter que entender no projeto quem é o responsável para passar para a empresa. Então, assim, ter uma plataforma do esporte e uma da cultura passou do tempo já de termos isso no estado do Paraná. Verdade, com certeza. As plataformas hoje são muito bom. Se a gente tivesse uma plataforma que atendesse a todos, né, seria o sonho, né? Seria o sonho. Mas a gente sabe que é bem difícil. É isso aí, a gente tá caminhando agora pro final desse episódio. Eu queria te convidar, Narciso, para deixar um recadinho para quem tá ouvindo a gente aí sobre a importância dessa gestão financeira. Não vou nem colocar só contábil, né? Mas a gestão contábil e financeira das organizações. Porque a gente sabe que o terceiro setor tem paixão, tem propósito, tem brilho no olho, mas as contas também precisam bater no fim do mês, né? Veja, as organizações da sociedade civil, elas são entidades com recursos públicos, né? Porque uma doação, ou várias doações, são pessoas que depois querem uma prestação de contas, né? Por isso eu sempre digo, as entidades hoje, elas têm que ter um site. Tem que ter para ela colocar lá suas demonstrações contábeis, para ela colocar seu relatório de atividades, para ela mostrar para a sociedade o que está sendo feito. A contabilidade hoje é um recurso indispensável hoje para dentro do terceiro setor. Mesmo para quem não pega recurso público, como eu falei agora há pouco, mesmo que a tua entidade seja uma entidade pequena, os teus recursos sejam pequenos, mas se você começa certo do início, se você já começa a fazer uma contabilidade, se você já começa caminhar dentro dos recursos e das obrigatoriedades da legislação do terceiro setor, daqui a pouco você está grande e você está organizado, né? Então, o recado que eu diria, primeiro, tenha um contador, né? E se você não tiver contador, me ligue que eu arrumo um contador para mesmo que seja gratuito para o início da sua entidade, porque precisa realmente contabilizar. Esse vai ser o nosso corte já de primeira frase que vai aparecer é: tenha um contador. Tenha um contador, exatamente. eu acho que isso, você sabe, né, todos os projetos precisam estar contabilizados. Existe uma lei hoje como contabilizar o terceiro setor. As prestações de contas são baseadas na contabilidade, enfim. Então, eu acho que esse é o caminho. Que legal. E eu preciso te fazer uma outra pergunta. Claro.
você já arranjou alguma desculpa para tomar um café? Olha, eu adoro café. É mesmo? Eu adoro café. Ai, que bacana. E eu não tomo qualquer café. Opa, E aí minha mulher briga muito comigo. Nossa, mas você vai pagar tudo isso num café? E aliás, o café tá caro, né? Aliás, o café tá caro. Mas eu, infelizmente, não vou deixar de né? Tomar o seu café. Perfeito. Nós temos aqui, agradecer já ao Francisco da Degusto Café, nosso patrocinador, Narciso, olha que legal. Uma empresa curitibana que acreditou aí na proposta do podcast para levar a orientação, a educação, a informação para todas as empresas, para os empresários. E ele acreditou nessa proposta e a gente sabe que o cafezinho é uma das bebidas de fechamento de negócio e uma ótima conversa, como a gente está tendo agora. Com certeza. Então, fica o nosso agradecimento. Time, eu estou encantado aqui com esse episódio, uma aula e fica a dica, tem o contador. Valeu! Valeu, a gente vai ficar aqui com o nosso café agora. Tchau. Esquecemos do brinde. Faltou o brinde. Quer fazer o brinde, daí joga depois? Fazemos um brinde. Nós temos o brinde do bem e esquecemos. Ah, é? Vocês que lutem depois. Pode dar? Narciso, nós temos uma metodologia aqui no nosso podcast que já veio da primeira temporada, repetimos que adoramos, que é um brinde do bem e eu quero te convidar a fazê-lo. Por favor. Joia. Tchim, Valeu. pessoal. Valeu. Valeu.